é a Mônica Rodrigues. E você sabe por quê? Porque ela é consultora, ela é treinadora e palestrante. E o foco dela está justamente aí, na mentalidade financeira para as mulheres. Mônica, conta pra gente como é que a gente faz para ter saúde financeira nesses tempos tão diferentes. Olá, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Confesso que eu estou nervosa. Essa é a primeira palestra que eu faço aqui para um número grande de pessoas, pessoas que eu não conheço. Já fiz muita apresentação para empresas, para colegas, e então já quero de antemão me desculpar aqui pelas minhas gafes, pelo meu nervosismo. Mas que bom ter todos vocês aqui, fico muito contente de participar desse projeto, entendendo que é tão necessário a gente dividir e compartilhar os nossos conhecimentos. E quero falar aqui hoje sobre a mentalidade financeira, porque a situação financeira que você se encontra, que eu me encontro, que todos nós estamos, ela é resultado da nossa mentalidade, de como que a gente pensa financeiramente. E muitas pessoas se sentem incapazes, elas não entendem como lidar com o dinheiro. Muitas pessoas se endividam porque não conseguem e não têm essa habilidade de lidar com dinheiro. Pessoas que às vezes compram impulsivamente. E aquelas pessoas que às vezes vivem para pagar a conta. Recebe e paga a conta, recebe e paga a conta. Sabe quando chega no final do mês? Às vezes até antes do final do mês, você vai verificar e você não tem dinheiro suficiente para pagar ali tudo que você deve, todas as despesas que você tem. E aí começa a vir uma frustração muito grande. E eu acho que tem dois motivos de frustrações aqui. Primeiro é por você não conseguir se controlar em gastar. E outro por não conseguir gerar renda suficiente para pagar todas essas despesas que você consumiu. Isso normalmente vira uma bola de neve. Muitas pessoas ficam endividadas. E sabe por que isso acontece? Eu digo que o principal motivo disso acontecer é porque as pessoas não foram ensinadas a mexer com dinheiro. Quantos de nós, eu mesma, e imagino que você talvez não tenha tido educação financeira na escola, talvez um pouco na sua casa, na família, mas acredito que na escola você não teve. Graças a Deus que hoje em dia tem se falado muito nisso, de começar a se ensinar para as crianças, para os jovens, sobre a educação financeira. Mas muito de nós não tivemos essa educação. Começamos a trabalhar e com o nosso primeiro salário nem sabia o que fazer com aquele dinheiro. Então, por isso que eu venho treinando pessoas, eu venho apresentando para as pessoas sobre a mentalidade financeira, porque eu acho que a melhor forma da gente lidar com o dinheiro é a gente aprender sobre isso, entender uma forma inteligente de lidar com o dinheiro. Então, eu quero contar uma historinha aqui que eu acho que ilustra bem. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, mas como o nosso tempo é curto, eu vou contar rapidamente essa história, que é a história de João e de Pedro. E a história conta que eles dois entraram numa empresa, cada um ganhando 10 mil reais numa função similar. E o que aconteceu? Pedro foi lá, comprou uma casa, ele falou, agora que eu tenho meu salário fixo, ganho bem, vou lá, compro uma casa, financiou uma casa. Quis comprar um carro, ele queria tanto um carro, foi lá, comprou o carro que ele queria, financiou o carro dele. E boa parte do dinheiro ele também gastava em restaurantes, e visitava lugares, e frequentava lugares que ele não estava acostumado, mas que ele tinha muito desejo em fazer, e assim foi, chegava no final do mês, basicamente ele tinha zero na conta dele. João, por outro lado, o que ele fez? Ele alugou uma casa, ele continuou andando de transporte público, muitas vezes trazia a refeição da casa dele. No final do mês, ele gastava mais ou menos a metade dos 10 mil e sobrava ali para ele os 5 mil reais. O que ele começou a fazer? Ele começou a investir em negócios. Então, João começou, ele também financiou ali uma sala comercial que ele alugava, ele abriu um pequeno comércio, contratou funcionário. Depois, mais para frente, abriu um restaurante. E depois de um tempo administrando esses negócios dele, pagando as dívidas e os funcionários, ele ainda conseguia gerar por volta de 10 mil reais, ele tinha ali de ganhos desses negócios. E ainda tinha os 10 mil que ele recebia
do emprego fixo dele. Vamos considerar uma situação de uma economia não inflacionária, que mesmo com o passar dos anos ele ganhava ainda os mesmos 10 mil. Porque o que é mais importante eu contar dessa história é a diferença do que aconteceu com os dois. Depois de um tempo, os dois foram dispensados da empresa, veio uma crise e a empresa teve que mandar muitos funcionários embora. E o que aconteceu? Que Pedro ficou numa situação crítica, você concorda? Porque tudo que ele ganhava, ele gastava. Então, ele ainda tinha financiamento para pagar da casa, do carro. E ele, no fim, ele teve que vender a casa, teve que vender o carro para poder pagar o financiamento que ele tinha e acabou ficando sem nada. Enquanto que João ficou muito tranquilo, porque ele tinha o negócio dele. Ele tinha aqueles negócios que ele já veio construindo daqueles anos todos e que foi o trabalho que ele começou a manter e foi o trabalho que ele continuou a fazer. Então, o que é a moral dessa história, né? Dá para ficar muito claro aí quem que tem uma mentalidade mais financeira ali dos dois, entre Pedro e João. O que acontece que faz com que as pessoas consumam? Qual que era a grande motivação que Pedro tinha? Era o que a gente chama de prazeres imediatos, uma estratégia de curto prazo. Tudo que ele ganhava, ele consumia. Ele queria aquele prazer imediatamente. Ele não pensava no futuro, ele simplesmente pensava no prazer que ele tinha hoje. Ele queria o carro dele hoje e se financiou o carro dele. E assim ele fez com a casa, e assim quando ele frequentava os restaurantes, os lugares que ele gostava. Então eu digo que o primeiro ponto, quando as pessoas não têm uma mentalidade financeira, está muito atrelado ao equilíbrio emocional dela. Muitas das compras, muito do consumo, especialmente o consumo compulsivo, ele está muito ligado diretamente ao equilíbrio emocional. O quanto você consegue gerenciar e controlar e lidar com as suas emoções. Muitas compras estão atreladas às suas emoções, ao que você vai passando no decorrer do seu dia, no decorrer do seu mês, ali os problemas que muitas vezes você tem passado, isso vai trazendo para você alguns desequilíbrios, alguns impactos emocionais e muitas vezes as pessoas tendem a consumir para lidar com aquela emoção, para poder cobrir aquela emoção que está incomodando ela. Então eu digo que, como ponto 2 aqui, faça suas compras de forma planejada. Quando você faz um planejamento para aquilo que você quer comprar, você começa a ter possibilidades ali de economia, de encontrar consumos ali com valor melhor, com condições melhores. E eu digo que muitas vezes quando você está a fim de comprar algo que de repente não está planejado, uma terceira dica que eu te dou aqui é para você, sempre que você entrar num lugar e tiver uma tendência a comprar algo que não estava planejado, que de repente está atrelado a alguma emoção, mas você nem se dá conta, vai dar uma volta. Pega ali, vai beber uma água, vai no banheiro, conversa com alguém, sai um pouco daquele ambiente e reflete ali com você mesmo. Será que você realmente precisa daquele item? Será que se você não comprar aquele item, vai realmente fazer falta para você? O quanto aquilo vai fazer falta na sua vida? Começa a refletir antes de comprar. E na contramão ali de Pedro, a gente tem João. O que João fazia? João tinha uma estratégia de longo prazo, que eu acredito que a grande maioria de nós não temos. Nós somos muito mais movidos às estratégias de curto prazo, aos prazeres imediatos, do que guardar dinheiro, do que construir a sua riqueza, do que ter hábitos de consumo inteligentes, que nós chamamos que são os ativos, né? A gente diz que a construção da riqueza está muito mais ligada aos ativos, e aqui eu não vou conseguir explicar para você o que é isso, mas basicamente é você construir riqueza, você ter coisas, você adquirir coisas que vão gerar ainda mais riqueza e mais dinheiro para você. Então, você começar a ter o hábito de ganhar dinheiro, guardar o dinheiro, mesmo que seja pouquinho, e eu aconselho você a começar com pouco, porque a gente sempre acha que não tenho condição de guardar. Pensa num valor pequeno, R$1, R$2, R$5, que de repente você pode guardar com frequência, e aquele movimento de você se habituar a guardar vai facilitar quando você tiver condições de guardar mais um valor melhor, um valor que realmente comporte para você uma substância ali financeira.
E outra coisa que eu digo também, quando a gente fala de estratégia de longo prazo, é você começar a se pagar primeiro. O que acontece na maioria das pessoas? As pessoas ganham, aí elas gastam, pagam tudo que ela gastou, e ali no final do mês, se sobrar alguma coisa, ela vai e economiza. E a estratégia é exatamente ao contrário. A primeira parte do que você ganha deve ser para se pagar, deve ser o seu investimento. E muitas vezes investir não quer dizer só você guardar numa aplicação financeira. Assim como o João, você pode investir em negócios que vão te gerar ainda mais dinheiro, ou você pode, por exemplo, investir em você, no seu conhecimento, no seu crescimento. A gente muitas vezes precisa ter um conhecimento, e eu digo que assim, os estudos, o aprendizado é a nossa maior riqueza, isso ninguém tira da gente. O conhecimento que a gente tem é nosso e ninguém tira esse conhecimento da gente. Então, assim, pega a primeira parte daquilo que você ganha, investe em você, ou nos seus estudos, ou realmente investe numa aplicação, num investimento financeiro, num negócio. Outra dica que eu quero te dar aqui é para você começar a aprender um pouquinho sobre investimento. Pensa que o dinheiro, ele é muito importante para o teu futuro. Como é que vai ser o seu futuro? Como é que vai ser sua aposentadoria? Então, começa hoje a aprender um pouquinho sobre investimento. Entender um pouquinho ali o que é uma renda fixa, o que é uma renda variável. Entender se esse realmente é o melhor investimento que você tem, se está dentro do seu perfil. Eu estava ouvindo num evento ontem, aliás, na sexta-feira, o Robert Kiyosaki, que escreveu Pai Rico, Pai Pobre, e ele dizia, ele não gosta muito de investir, por exemplo, em mercado financeiro. Então, ele compra imóveis. Então, ele diz que ele tem 700, eu acho que, imóveis alugados. Então, procure entender qual que é a sua característica, de que maneira é melhor para você investir em negócios, em casas de aluguel, num investimento financeiro, em ouro. Existem várias estratégias. Entenda qual que, de repente, se adequa mais a você. Estuda um pouco sobre isso, é sobre o seu futuro, é sobre como você vai viver o teu amanhã. E a mentalidade financeira ela é muito ligada a isso, é você começar a montar a sua riqueza e montar estratégias de futuro. Por que as pessoas têm muita dificuldade em falar sobre dinheiro? Né? Como eu já disse, porque as pessoas não aprenderam, mas porque principalmente tem essa questão emocional, que eu também mencionei, e porque as pessoas acham que é difícil, é muito difícil juntar dinheiro, eu não entendo nada de investimento, eu ganho pouco, o que eu ganho não é suficiente, deixa isso para lá, quando eu tiver muito dinheiro, quando tiver alguém que aprenda, que ensine isso para mim, e fica sempre postergando e deixando que as desculpas tomem conta. E mexer com dinheiro e lidar com dinheiro, ele pode ser incômodo, mas é incômodo como muitas coisas na nossa vida. Se você quer perder peso, por exemplo, você vai para a academia, é incômodo você ir lá e ficar malhando e pegando peso, mas o resultado só vem se você persistir naquele exercício. Ele não vai vir com resultado no primeiro momento, ele vem depois de um tempo. Mexer com dinheiro, ter uma mentalidade financeira é assim também. Você vai treinando aos poucos, com pequenos hábitos, com pequenas mudanças. Não tente fazer uma mudança muito radical. Aproveita esse momento que, de repente, a gente tem que repensar tanto das nossas finanças, das nossas dívidas, do nosso dinheiro, da nossa construção de futuro. Espero que essas dicas tenham ajudado você aí. Passei rapidamente aqui para falar um pouquinho sobre tudo, mas é muito importante dizer isso para você. Aprender a fazer conta é importante. Fundamental, aliás, né? Você tem que saber quanto você ganha, você tem que saber quanto você gasta, quanto você quer poupar, fazer um planejamento, mas começar a olhar também suas questões emocionais aí que te impactam e deixa de lado essa coisa de pensar que você não pode, que é muito difícil, que você precisa ganhar muito dinheiro para poder ter economias, porque isso todo mundo pode, todo mundo é capaz. É só você querer, é só você se organizar, você ter foco e começar a agir, porque sem ação nada acontece. Então, deixo com você essa mensagem, espero que você tenha curtido aí, aproveitado. Se quiser ver o videozinho que eu comentei lá no começo, me procura, depois eu te mando. E a gente vai se falando